Voo em curva. Vamos lá. Para o voo em curva, é interessante a gente sempre se atentar ao seguinte detalhe. Lembra que a gente tem aquelas 4 forças que agem sobre o avião? Pois bem, nesse momento do voo em curva, 2 delas serão muito importantes para a gente. Aquela força que puxa o avião para baixo, que a gente chama de força peso, e a força que leva o avião para cima, chamada de sustentação. Porém, lembre-se do seguinte aspecto. A sustentação ela é sempre perpendicular ao eixo da asa. Portanto, nessa imagem que você está vendo aqui, essa força que está vindo para cima não é a sustentação propriamente dita. A sustentação agora ela fica inclinada. Acho que você já percebeu, né, que quando o avião vai fazer uma curva, ele sempre inclina uma das asas para o lado que a gente vai fazer a curva. Pois bem, se esse avião está com a asa esquerda mais baixo, eu posso afirmar com toda certeza que esse avião está fazendo uma curva para a esquerda. A mesma coisa aconteceria numa curva para o lado direito. Portanto, sempre quando a gente faz uma curva, a nossa sustentação ela deixa de ficar no mesmo sentido da força-peso e ela passa a ter uma leve inclinação. Nesse momento, a gente vai decompor a força de sustentação em 2 vetores. Então, repare que nesse momento, a nossa sustentação ela fica decomposta em 2 vetores. O vetor vertical e o vetor horizontal. O vetor horizontal ele vai servir para puxar para a gente para dentro da curva. É o que a gente chama na física de força centrípeta. Aqui nessa imagem você consegue até ver a fórmula da força centrípeta. A força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Portanto, quando a gente faz uma curva com a aeronave, quanto mais inclinada for essa curva, maior vai ser essa componente horizontal da nossa sustentação. Portanto, quanto mais inclinada, mais essa força vai puxar a gente para dentro da curva e menor será o nosso raio de curva. Porém, durante uma curva, o nosso avião ainda tem que conseguir manter o voo nivelado. É por isso que a gente vai ter também a força, a componente, melhor dizendo, a componente vertical da sustentação. A componente vertical da sustentação é a componente que vai se opor à força-peso que puxa o avião para baixo. Reparem que quanto mais inclinada for a curva, menor vai ser a sustentação da aeronave. Portanto, quando você faz uma curva, é necessário que você, de alguma forma, também aumente a sustentação para que a componente vertical da sustentação seja igual ao peso. É aí que tem um problema. Durante a curva, como que eu consigo aumentar a sustentação? A forma mais correta, a forma mais fácil de você aumentar a sustentação é através do ângulo de ataque. É por isso que quanto mais inclinado você for fazer uma curva, maior terá que ser o seu ângulo de ataque para que você consiga manter o voo reto.